aqui entre interesse público e secundário. Interesse público primário é aquele interesse da sociedade, é o interesse da sociedade no seu contexto macro, no seu contexto integral. Já o interesse público secundário é o interesse meramente econômico da administração pública e, para tanto, existem os órgãos de procuradorias e advocacia pública. Me permita uma parte. Com essa colocação, o senhor quer dizer que no sistema processual anterior ao CPC, ora vigente, o Ministério Público tinha uma atuação em interesse público secundário? Como regra, a atuação do Ministério Público no CPC anterior também era direcionada ao interesse público primário. Mas como o código era um código de 73, num período pré-constitucional, havia divergência sobre o momento adequado e o assunto de interesse do Ministério Público que promovia sua intervenção no processo. Atualmente, esse interesse processual, o interesse ministerial em intervir no processo foi mais bem definido, havendo uma racionalização dessa intervenção. De modo que o Ministério Público, o Código é expresso em estabelecer que a presença da Fazenda Pública não determina a intervenção do Ministério Público no processo. Cabe ao membro exclusivamente identificar se naqueles autos estão sendo discutidos o interesse público primário ou o interesse social que justifique a sua intervenção. Certo. Nesse contexto, o Ministério Público tem algum prazo especial para intervir nos processos? Sim. Qual que é? Esse prazo é de 30 dias, quando a lei não estabeleça prazo específico. Lembrando que a nova legislação estabeleceu que o Ministério Público, quando atuar como parte, terá prazo em dobro para sua manifestação, e não prazo em quádruplo para contestação, como no regime anterior. Então, quando atua como parte, esse prazo será em dobro, e quando atua como fiscal da ordem jurídica, esse prazo será de 30 dias, salvo quando a lei estabelecer prazo específico. Certo. Vamos falar dos recursos. Qual o prazo para um recurso de apelação? Qual o prazo para o Ministério Público? O novo Código de Processo Civil teve o mérito de unificar os prazos recursais, estabelecendo que, como regra, esses recursos serão interpostos no prazo de 15 dias úteis, com exceção dos embargos de declaração, que serão 5 dias úteis. Para o Ministério Público, aplicando a regra em dobro, esse prazo será de 30 dias. Agora, a doutrina está debatendo se esse prazo seria de 30 dias úteis ou 30 dias corridos. Penso que prevalece o entendimento que seriam 30 dias úteis, já que o Código não traz uma diferenciação entre o parquê e as outras partes do processo. As decisões interlocutórias podem ser objeto de recurso de apelação? O Código estabeleceu um regime específico de decisões interlocutórias, inclusive permitindo decisões interlocutórias de mérito. Como regra, as decisões interlocutórias de mérito, se forem proferidas no curso do processo, devem ser atacadas por meio de agravo de instrumento. Mas é possível que haja a interposição de recurso de apelação em casos específicos definidos na lei, mas é uma exceção, a regra é que seja um agravo de instrumento. Todas as decisões interlocutórias de mérito são atacáveis via agravo de instrumento? Não, Excelência, existe a hipótese de recurso de apelação. Como o senhor define para mim o efeito devolutivo dos recursos, e em especial da apelação? O efeito devolutivo é uma espécie de efeito do recurso que devolve a matéria ao tribunal, ao órgão hierarquicamente superior àquele juiz que proferiu a decisão, de modo que, especificamente quanto à apelação, esse efeito devolutivo é amplo, já que devolve toda a matéria de fato e de direito que foi discutida em primeiro grau, em primeira instância. Atualmente, o juiz de primeiro grau não realiza mais exame de admissibilidade desse recurso de apelação, cabendo apenas intimar a outra parte para que ofereça contrarrazões e encaminhar os autos ao segundo grau, cabendo ao relator realizar esse exame de admissibilidade. Essa seria a sistemática do efeito devolutivo. A doutrina também indica que há uma profundidade do efeito devolutivo, já que, em relação às matérias de ordem pública, o judiciário pode conhecer de ofício, mesmo em segundo grau de jurisdição,
Houve também uma ampliação da teoria da causa madura, no sentido de que o tribunal de segundo grau, nos casos em que a sentença de primeira instância foi extinta sem resolução de mérito, o tribunal de segundo grau pode julgar diretamente o mérito daquela demanda, quando se tratar de situação de direito, ou de fato e de direito, mas não haja necessidade de instrução probatória. Quando o senhor trata do efeito devolutivo, que o senhor diz que o efeito translativo seria um aprofundamento do efeito devolutivo, e o tribunal poderia, então, se debruçar sobre questões de ordem pública. Quando ele se debruça sobre essas questões, ele pode, mesmo não havendo recurso específico da parte, reformar para pior essa sentença? No processo civil, a sistemática da reformatio impégios não adota a mesma regra do Código de Processo Penal, em que jamais poderá haver reformatio impégios para prejudicar o réu. No processo civil, havendo matérias conhecíveis, cognoscíveis de ofício, como, por exemplo, uma prescrição e decadência, o Tribunal de Segundo Grau pode reconhecer de ofício, mesmo que não haja recurso da parte contrária. Certo. Como que o senhor explica melhor a teoria da causa madura que o senhor começou a citar ao tratar do efeito devolutivo? A teoria da causa madura já se encontrava presente no Código de Processo Civil de 73. À época, foi estabelecido que, no caso de o juiz de primeiro grau julgar o processo sem resolução de mérito, extinguindo o processo sem resolução de mérito, havendo recurso de apelação da parte contrária e esse juiz não se retratando dessa decisão, os autos subiriam à segunda instância. A teoria da causa madura ela é baseada nos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, no sentido de que, uma vez que o tribunal de segundo grau reformaria a decisão do magistrado apenas para que os autos retornassem à primeira instância, não justificaria toda essa perda de tempo, o que afetaria o próprio direito da parte que busca o judiciário. Assim, o Código estabelecia que a teoria só poderia ser aplicada em casos de divergência de direito, não matéria de fato, porém a jurisprudência construiu a tese de que também seria possível aplicar a teoria da causa madura quando se tratasse de matéria de fato ou de direito, desde que não houvesse necessidade de dilação probatória. Essa era a única hipótese do CPC de 73, extinção do processo sem resolução de mérito. No CPC de 2015, houve uma ampliação dessa teoria. Por exemplo, no caso de erro em procedendo, quando o juiz de primeiro grau erra quanto ao procedimento correto, é possível aplicar a teoria da causa madura, de modo que o tribunal de segundo grau julgará diretamente a causa, o mérito da demanda, sem necessidade de devolver os autos à primeira instância. Há, assim, uma melhora no quadro da razoável duração do processo e da celeridade processual, que são garantias individuais previstas no artigo 5º da Constituição Federal, e a tutela jurisdicional se mostra mais efetiva, mais eficaz. Obrigada, sou satisfeita. Antes de passar a palavra aqui para o doutor Levi, autorizado pelo parágrafo 1º do artigo 7º, diz que o presidente da banca, ele é meio pitaqueiro, ele pode falar de todos os temas. Diz aqui, o presidente da comissão de concurso, caso não integre a banca, poderá arguir os candidatos durante a prova oral, sem, contudo, nessa hipótese, atribuir-lhes nota. Então, Rafael, dentro desse item 2, especificamente na parte de direito civil, do conflito aparente de normas, o que você entende por diálogo das fontes? E se isso é uma crítica ao que está na norma, né, sobre esses critérios que você disse aí para a solução desse conflito, ou se está em coerência com esses critérios? Em matéria de interpretação das normas de conflito aparente de normas, os critérios tradicionais foram os mencionados da hierarquia, da anterioridade e da especialidade. Recentemente, por obra da doutrina alemã e trazida ao Brasil pela professora Cláudia Lima Marques, foi instituída a teoria do diálogo das fontes, no sentido de que não há uma antinomia, um conflito entre as normas. Essas normas devem ser interpretadas em conjunto, buscando averiguar o contexto social e a melhor aplicabilidade daquele conceito normativo dentro do caso concreto. Por exemplo, no caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil,
não há uma relação de exclusão entre as duas normas, e sim uma relação de complementaridade, de modo que, na tutela do consumidor, como regra, aplicam-se as regras do Código Civil, mas é possível que o intérprete se socorra do Código, melhor dizendo, aplica-se como regra as regras do Código de Defesa do Consumidor, mas é possível que o intérprete se socorra do Código Civil como um ato normativo geral para promover a melhor proteção dos direitos desse consumidor. Tá ótimo. Doutor Levi. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria, na presença do presidente da banca, uma vez mais agradecer a honra de poder compor o colegiado de avaliação e, de pronto, cumprimentar o doutor Rafael Leandro, que se coloca perante a banca neste momento, desta feita para o ponto 2, relativo a direito constitucional, conceito, estrutura, função da Constituição, etc. Confere? Obrigado. Muito bem. Me diga, doutor Rafael Leandro, existem várias formas de classificar as normas constitucionais quanto às respectivas aplicabilidade e eficácia. Certamente, do ponto de vista clássico, ponto de partida aí é a doutrina americana. Como fazia a doutrina americana clássica para classificar as normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade e eficácia? A doutrina americana aplicava essas normas dividindo basicamente em dois grupos. Seriam normas de aplicação imediata, de eficácia plena, em que essa norma constitucional poderia ser aplicada imediatamente, independente de uma integração legislativa, e haveriam outras normas que dependeriam de uma composição legislativa para que tivessem a sua eficácia, a sua aplicabilidade aplicada, não retirando esse fundamento direto da Constituição Perfeito. Federal. Me diga, como o Rui Barbosa incorporou essa classificação em termos de nomenclatura? Qual era a nomenclatura que Rui Barbosa adotava? Excelência, eu não me recordo exatamente da nomenclatura de Rui Barbosa. Ok. De Pontes Miranda, recorda? Não, isso é só curiosidade. Essa classificação ela sofreu evolução ao longo do tempo. E certamente a mais comentada entre nós, na nossa literatura, é a do professor José Afonso da Silva, que realmente cruza a aplicabilidade e a eficácia. Qual seria a classificação do professor José Afonso da Silva inspirada no direito italiano? Essa classificação do professor José Afonso, que é clássica na doutrina brasileira, divide as normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade e eficácia em três grupos. O primeiro grupo seriam as normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que são aquelas normas que podem ser aplicadas imediatamente, que o direito constitucional já é exercível de pronto, imediatamente após a vigência da Constituição. Existem normas de eficácia contida e aplicabilidade imediata, que serão normas que também têm aplicabilidade imediata, mas que, em função da obra do legislador, do Poder Legislativo, poderia restringir a aplicabilidade dessa norma. E, por fim, existem as normas de eficácia limitada ou aplicabilidade imediata, que seriam normas que não permitem uma aplicação imediata do texto constitucional, dependem de uma integração legislativa para tutela. Okay. Me diga, qual é a crítica que se faz a essa classificação? Modernamente, contemporaneamente, tem se entendido que as normas constitucionais, a doutrina se divide neste ponto. Alguns dizem que todas as normas constitucionais poderiam ser aplicadas imediatamente, independente de uma integração legislativa. Todavia, existe outra parcela da doutrina que entende que a Constituição não pode ser aplicada diretamente, já que incumbe ao legislador dispor sobre a aplicabilidade dos direitos constitucionais. Ok. A terceira espécie, dentro da classificação que Vossa Senhoria maneja neste momento, fala em normas constitucionais de eficácia limitada. Elas teriam, por característica, desde logo, algum tipo de efeitos. Que efeitos seriam esses? Em que pese as normas de eficácia limitada não terem uma aplicação imediata, elas possuem alguns efeitos, como, por exemplo, vincular o legislador à sua obra. Podem ser utilizadas também no controle de constitucionalidade, já que se o legislador edita uma norma infraconstitucional contrária à norma de eficácia limitada, haveria declaração de inconstitucionalidade. Okay. Segundo, terceiro. E elas podem ser utilizadas também de forma interpretativa, extraindo do texto constitucional o pensamento do constituinte originário. Haveria mais algum?
Vamos passar então para um outro escopo. O poder constituinte. O poder constituinte originário, ele é ilimitado? Há controvérsia na doutrina quanto ao fato do poder constituinte ser ilimitado, originário. O pensamento positivista entende que o poder constituinte é um poder de fato, razão pela qual ele seria ilimitado, não deveria obediência ao regime jurídico anterior. Todavia, há uma parcela da doutrina justnaturalista que entende que esse poder constituinte deve obediência a princípios... O que Vossa Senhoria entende? Eu penso que juridicamente o poder constituinte é ilimitado, já que ele rompe com a ordem jurídica anterior. Todavia, o Estado democrático, ele se encontra dentro de um contexto internacional, que ele deve respeitar princípios de ordem externa e também deve valorizar princípios que são inerentes ao ser humano. De modo que o poder constituinte atualmente não poderia retirar a eficácia de alguns direitos fundamentais que decorrem da própria dignidade da pessoa humana, como, por exemplo, implementando uma pena de morte para crimes de pequena monta. Nesse caso, o poder constituinte se limitaria a princípios de direito natural. Então, para Vossa Senhoria, o poder constituinte originário seria um poder de direito? Exatamente, um poder de direito que deveria observância a regramentos de direito natural e também regramentos de ordem internacional, já que o poder constituinte originário, por exemplo, não pode sufragar a soberania de um Estado limítrofe com o Brasil, por exemplo. Há direito adquirido contra a norma constitucional originária? De acordo com a doutrina e o pensamento do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido contra normas constitucionais originárias, justamente adotando uma concepção de que o poder constituinte originário é ilimitado. Porém, prevalece no cenário jurídico brasileiro a teoria da aplicabilidade limitada das normas constitucionais, de modo que a nova Constituição somente trata dos efeitos futuros de atos praticados no passado. Retroatividade mínima, melhor dizendo. A nova Constituição deve, como regra, tratar dos efeitos futuros de atos praticados no passado, não devendo retroagir para respeitar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Mas, caso a norma constitucional estabeleça uma aplicabilidade plena, regulando atos praticados no passado, seria possível. O texto constitucional originário de 88 teria acolhido alguma hipótese de retroatividade máxima? O texto constitucional de 88 determinou a aplicação do regime tributário anterior à Constituição Federal até que fossem estabelecidas normas tributárias na vigência da nova Constituição Federal. Houve uma nova repartição de competências tributárias. Mas aí é uma questão de recepção. Não me parece que seja um exemplo. Até porque é direito que já existia, direito posto, recebido, expressamente recebido. Melhor dizendo, por exemplo, na hipótese de funcionários públicos que ingressaram antes da Constituição Federal, 5 anos antes da vigência da Constituição Federal, sem concurso público, houve uma validação desses atos, sendo que após a Constituição de 88, a regra básica é o concurso público para ingresso em cargo público. Até porque o funcionário de fato é uma figura reconhecida há muito no direito brasileiro. Na pior das hipóteses, se for para considerar um funcionário de fato, o funcionário de fato é algo reconhecido. Também não seria um exemplo. Vamos para o nosso encerramento. Poder constituinte decorrente, o que ele seria? O poder constituinte decorrente é aquele que deriva do poder constituinte originário, ou seja, ele tem seu fundamento de validade no poder constituinte originário que o institui, razão pela qual ele é limitado juridicamente, ele não pode se sobrepor às regras do constituinte originário. Mas em que circunstância ele se coloca? Ele se coloca na possibilidade de reforma da Constituição Federal. O poder constituinte decorrente é uma coisa bem específica, é uma espécie bem delimitada dentro do poder constituinte derivado, vamos falar, como Vossa Senhoria começou. Melhor dizendo, ele seria a hipótese do poder constituinte dos Estados-membros e do Distrito Federal para editarem suas constituições estaduais e a lei orgânica do Distrito Federal. Os municípios não? Prevalece na doutrina que os municípios não... Eu não quero saber o que a doutrina diz. Eu gostaria de saber a opinião de Vossa Senhoria. Município tem Constituição? Apesar de o município... É a mesma pergunta. Sim, apesar de o município ser uma entidade autônoma dentro do cenário jurídico estabelecido pela Constituição,
o município não tem Constituição, ele tem uma lei orgânica, de modo que o controle das leis municipais em face de sua lei orgânica é um controle de legalidade, não um controle de constitucionalidade. Inclusive, não existe hipótese de controle normativo abstrato das normas municipais em face da Constituição Federal. Não existe? Não existe a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Não? Recentemente foi estabelecida a arguição de descumprimento de preceito fundamental que permite esse controle. Então existe. Sim. Mas, como regra, antes da DPF, não se admitia esse controle abstrato das normas municipais diante da Constituição Federal. Lei orgânica, então, para Vossa Senhoria, não seria uma Constituição? A lei orgânica municipal, já que a lei orgânica do Distrito Federal, por ser um ente híbrido que congrega atribuições tanto estaduais quanto municipais, é uma Constituição em sua natureza jurídica, podendo, inclusive, caber controle de constitucionalidade abstrato das normas da lei orgânica do DF em face do Tribunal de Justiça do DF. Mas, dentro desse raciocínio, a lei orgânica do Distrito Federal, em parte, seria a Constituição, em parte, seria a lei orgânica. Sim, dentro dessa construção desse raciocínio, em parte seria a lei orgânica, em parte seria a Constituição, mas prevalece o entendimento geral no sentido de que a lei orgânica do Distrito Federal é uma Constituição. Então, vamos encerrar com as seguintes perguntas. Quando um município denomina sua lei orgânica de Constituição, ele errou. Formalmente, não haveria diferenciação na nomenclatura, mas a Constituição Federal determina que o município edite uma lei orgânica. Assim, haveria um descumprimento da norma Mas constitucional. isso não seria um apego a nome? Lei orgânica não é uma Constituição? Até aprovada por uma maneira diferente? Sim, A própria Constituição da República prevê isso? essa é a crítica doutrinária sobre esse questionamento, já que o município, como ente autônomo, que tem autonomia financeira, administrativa e política... Última pergunta. Quando uma Constituição estadual prevê a possibilidade de o Tribunal de Justiça julgar uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei orgânica contra a lei municipal em face da respectiva lei orgânica municipal, isso não é controle de constitucionalidade? Para a parcela majoritária da doutrina, seria um controle de legalidade, mas, de fato, há um controle de constitucionalidade, se ponderar que a lei orgânica seria uma norma constitucional. Obrigado, satisfeito. Obrigado. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, Bem-vindo à Excelência. banca. Bom dia, meus companheiros aqui de banca, a todos os presentes. Doutor Rafael, na linha do professor Levi, eu vou querer posicionar mais o seu entendimento. Então, eu gostaria de foco, até por conta do nosso tempo. O senhor pretende um cargo num momento em que o país vive algumas atribulações de ordem administrativa. Qual que é o tamanho do Estado brasileiro na sua posição? Qual que é o tamanho do Estado? É o tamanho correto? É o tamanho que deveria crescer ou deveria diminuir? Com a evolução da doutrina constitucional e administrativa, o Estado passou a congregar atribuições, principalmente na esfera de direitos sociais. Nesse sentido, não cabe ao Estado atualmente tutelar direitos negativos, direitos de liberdade, direitos políticos do indivíduo, devendo também implementar direitos sociais, como saúde, educação e outras tutelas correlatas. Nesse sentido, há uma crítica de que o Estado, houve um agigantamento desse Estado. Qual que é o seu entendimento sobre o tamanho do Estado brasileiro? Eu penso, Sobretudo do ponto de vista gerencial. penso que hoje o Estado brasileiro adquiriu um tamanho muito grande e que isso leva à ineficiência de determinadas atividades Em que públicas. aspectos que ele tomou um tamanho agigantado? Em que aspecto? Como, por exemplo, quando atua na ordem econômica em detrimento da iniciativa particular, já que a Constituição estabelece que essa atuação deve ser subsidiária. E sabemos que o Estado, por meio de suas empresas públicas, atuam no exercício direto da atividade econômica em muitos casos. O que lhe diz a doutrina do welfare state? O que ela te traduz para o tamanho do Estado brasileiro? E ela deve ser promovida ou ela deve ser reduzida do seu ponto de vista? A doutrina do welfare state é uma evolução da intervenção do Estado em matéria de direitos sociais, já que, no primeiro momento, o Estado garantia apenas direitos negativos, direitos políticos,
num segundo momento, principalmente com a entrada em vigor da Constituição mexicana e da Constituição alemã, houve a introdução no texto constitucional de direitos sociais, já que o Estado deve atuar no sentido de garantir determinados direitos sociais ao indivíduo, direitos relacionados à sua dignidade humana, direitos essenciais, de modo que o Estado atualmente deve prestar esses direitos sociais. É uma atribuição do Estado prestar o direito à saúde, por exemplo, o direito à educação. O welfare state é uma doutrina seguida pela gestão administrativa brasileira? É uma doutrina que está presente na nossa Constituição, já que a Constituição de 88 estabelece diversos direitos sociais, um rol amplo de direitos sociais. Porém, Me dá 2 exemplos de políticas públicas que sejam, do ponto de vista, a materialização do welfare state. o programa Minha Casa Minha Vida, que garante o direito à moradia, o programa de Bolsa Família, que também garante um mínimo existencial a determinadas famílias que se encontram no estado de pobreza. Todos esses direitos visam garantir a dignidade da pessoa humana como fundamento da Constituição Federal. Você conhece a expressão New Public Management? Uma expressão que na Inglaterra combateu o welfare state. Você conhece essa expressão? Seria a noção de um novo administrador, um administrador gerencial que busca uma celeridade, uma eficiência. Ela te traduz alguma coisa nessa tradução que você fez? Ela traduz a reforma do Estado, passando de um Estado burocrático para um Estado gerencial, um Estado que busca a promoção das suas obrigações, das suas responsabilidades, de forma mais efetiva, de forma gerencial, valorizando o princípio da eficiência, a celeridade e a eficácia de seus atos, não um Estado burocrático que se apega a questões formais, questões burocráticas e não implementa o direito. Do seu ponto de vista, o Brasil está mais para o welfare state ou mais para New Public Management? Qual que seria a sua visão hoje do país que você vive? Atualmente eu vejo que há uma busca pela evolução da administração pública brasileira, passando de um welfare state para New Public Management. Para essa nova figura. Exatamente. Por quê? Onde que você me dá um exemplo jurídico, outro gerencial prático disso daí? Porque o Estado se encontra atualmente muito carregado de atribuições e não vem demonstrando a contento o exercício de tais tarefas. Nesse sentido, são adotadas diversas políticas, como parcerias público-privadas e outras iniciativas que buscam passar à iniciativa privada determinadas atividades. Atualmente, no Distrito Federal, há um projeto que busca transferir a gestão dos parques urbanos à gestão privada. Há também um projeto de transferência para organizações sociais da saúde pública. Porém, neste ponto, conforme o entendimento do Ministério Público, esses projetos não devem... estariam de forma contrária à Constituição Federal, já que a responsabilidade primária em matéria de saúde, em matéria de prestação de direito de saúde, conforme previsto na lei do SUS, é do Estado. Certo. Qual a diferença entre uma PPP patrocinada para uma administrativa? A PPP patrocinada é aquela que traz os seus recursos, alimenta os seus recursos de origem privada. Os serviços com que ela prestará trará os recursos necessários para a sua subsistência. A PPP administrativa é aquela que prestará serviços ao Estado, sendo que o próprio Estado irá remunerar esse serviço. Essa é a diferença básica entre as duas. Qual que é a natureza jurídica que vincula do ato administrativo principal dentro da PPP? Qual que é o contrato que vai reger? A PPP vai entregar entre o Estado e o particular que tipo de ato jurídico complexo? Quando o Estado repassa um determinado serviço para uma PPP... Qual que é o nome disso? Há uma concessão... Existe autorização com PPP? É possível fazer uma autorização por PPP? A autorização é um ato precário, que decorre de um ato administrativo. É possível? Não a concessão, a titularidade do serviço, mas seria possível que o Estado permitisse que o particular, autorizasse que o particular exerça um determinado serviço por meio de uma autorização, mas de forma precária. Não por uma PPP. A PPP está travada na concessão. Não, seria possível também a permissão e a autorização
Tu falaste em organização social. Qual que é a diferença básica entre a organização social e uma OCIP? E qual é a diferença entre a organização social? A última pergunta tem duas dentro dela. Entre a organização social e aquela concessão de utilidade pública que a União